Boa noite, galera! Eu aqui de novo e hoje com pãozinho tipo francês, gente. Pãozinho super fácil, proteico e feito com aquele mix de farinha que eu já ensinei aqui, que todos sabem fazer já, porque quem me acompanha aqui já viu várias vezes eu fazendo receitas com esse mix. E proteína, gente, tô usando uma proteína que eu achei aqui vegana, maravilhosa. É um blender de proteínas que eu adicionei no pão para deixar ele mais proteico, porque eu não gosto de fazer pão só de farinha. Eu acho que o pão tem que ter aí alguma coisa para deixar ele mais saudável, né? Porque só comer farinha dá pães maravilhosos, só farinha. Mas fica um pão sem nutrientes, né? Só farinha. Então, ficou essa maravilha aqui, super fofinho esse pão, uma delícia. Já provei com aquele requeijocazinho que eu ensinei no último vídeo. Olha, gente, de comer rezando, delicioso, muito fácil de fazer, um pão sem ovo, sem glúten, sem lactose, sem ovo, sem psyllium, sem farinha de linhaça, porque a proteína que eu usei tem todas essas coisas. Então, fica até o final para você aprender a fazer um pãozinho maravilhoso. Se ainda tem medo de fazer pão, perca e faça esse aqui. Coisa mais fácil do mundo fazer pão, gente. No começo, eu tinha tanto medo de fazer pão que eu tinha medo até se passasse 1 ou 2 minutos do tempo da fermentação e o meu pão estragar. Hoje eu aprendi que quanto mais ele fermenta, mais qualidade ele tem. Esse pão fermentou por 6 horas. Assim, simplesmente maravilhoso, uma fermentação linda, cheia de buracos, coisa mais maravilhosa. E assim, felicidade de quem faz pão é o pão ficar assim, cheio de buraquinho. Isso aqui é felicidade para mim. Eu amo quando o pão fica. Quanto maior os buraquinhos, mais ele ficou maravilhoso. E aí, o sabor de um pão fermentado de longo tempo é completamente diferente de um pão que você fermenta por 1 hora só ou 40 minutos. Gente, aprendam, faz sem medo e deixa fermentar aí por bastante tempo sem medo. Porque se você não fizer isso, você não vai pegar prática de fazer pão. Por favor, façam e deixe nos comentários aqui qual é o medo que você tem, em que eu posso te ajudar para você perder o medo de fazer pão. Então, vamos lá fazer essa maravilha que é muito fácil de fazer, simplesmente delicioso e você vai ficar encantado quando você acertar fazer um pãozinho assim. Esse aqui é o pão mais simples que tem, gente. Olha, muito rustiquinho ele. Ele tem essa cor por causa da proteína, que ela é um pouquinho escura. Então, vamos lá, mas eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E não deixe de curtir não, gente, que ajuda muito. E compartilhe lá no grupinho da família, com aquele amigo que acabou de descobrir que é intolerante a alguma coisa. Aqui sempre tem receitinha sem glúten, sem lactose, sem ovo, sem soja. Muito raramente uso soja em alguma receita. Então, vamos lá aprender mais esse maravilhoso. Bom, galera, vamos fazer pão, né? Vamos fazer pão. Vida voltou como ela é. Hoje aqui é segunda-feira, né? Terça-feira, mas já começando. Tivemos feriado ontem. Bom, no liquidificador eu vou colocar. Eu tenho aqui 300 gramas de mix de farinha, aquele feito em casa. Olha, derramei um pouco a água. Aquele feito em casa que eu já ensinei aqui. Tá em quase todos os últimos vídeos aí, tá esse mix. Tem 250 ml de água, 100 gramas de mandioca crua, tô usando crua. Se você for fazer com mandioca, com batata doce, com inhame, pode ser cru, não tem problema, gente. É só você, o inhame você precisa fazer aquele processo de tirar o oxalato, que eu já ensinei várias vezes aqui. Que é deixar ele de molho com vinagre de maçã e lavar até sair bastante aquela baba. 300 gramas de farinha, tem 30 gramas de proteína,
essa proteína, ela é um blender super completo de proteínas, com tudo. Então esse pão eu não preciso adicionar mais nada por já ter essa proteína super completa. Eu tenho 30 gramas aqui, que é uma medida de 1/4, bem medido. Já vou misturar aqui para poder ficar todo mundo junto e misturado. Tem 3 gramas de fermento químico, fermento biológico, que é uma colher de chá, o equivalente a uma colher de chá. E como o meu sal não é tão fino, eu tenho meia colher de sal aqui bem rasa, não muito cheia. Eu vou bater junto com a mandioca exatamente para ele ficar bem fininho, porque como é sal grosso, eu trituro naquela maquininha, ele às vezes fica um pouquinho mais grosso. E vou adicionar 2 colheres de agave, vou bater aqui junto também, que é para poder já ficar tudo. E dos meus 250 ml, continua 250 porque tinha ficado um pouquinho a mais. Coloquei justo para... Vou passar aqui na colher para tirar o agave. Não vou colocar todo ainda. E vou bater isso aqui, que é pra gente estar misturando no pão. Bom, de volta, bati por 1 minuto até ficar bem líquido mesmo. Esse meu liquidificador, ele rosqueia por fora. Aí fica tudo molhado aqui. A rosca dele é dentro, na verdade. Aí sempre sobra algo para fora. E aí vamos começar a colocar aqui. Gente, só para deixar bem claro, quem não tem balança, eu coloquei aqui exatamente para vocês verem mais ou menos a quantidade que foi de mandioca. Eu piquei bem pequenininho para poder colocar aqui, porque quem não tem balança, mais ou menos um pouquinho mais que meia xícara, um pouquinho para cima, tá? Eu fico às vezes aqui querendo ajudar vocês que não tem balança, porque eu sei que eu deixei de fazer muitas receitas por ser pesada. E a pessoa que explicava, ela não explicava a quantidade que daria em xícara. Então, eu sempre faço isso, vou começar a adicionar aqui. Eu sempre faço isso porque eu sei que tem pessoas assim como eu não tinha balança e não tem balança de precisão também, que é uma balancinha. A balança de precisão é essa balancinha aqui. Chinesinha bem vagabunda mesmo, gente. Olha, isso aqui é uma balança de precisão, aquela que o pessoal usa para pesar ouro nos lugares que conserta, que vende. Então, eu ficava sempre... Deixei muitas vezes de fazer receita por não ter uma balança. E eu acho muito importante ter as 2 medidas, às vezes. Mas... algumas vezes eu coloquei pães que era só mesmo com medidas, porque eu achava que era mais fácil para as pessoas. Mas alguém me pediu para poder colocar em gramas, porque estava começando a fazer pão, então eu vou colocar em gramas aqui, porque eu quero todo mundo fazendo pão. Olha, colocar mais água, porque embantumou aqui. Porque é muito importante fazer pão, gente. E esse mix aqui, ele é poderosérrimo, maravilhoso. Dá um pão assim dos deuses. Então, fazer pãozinho francês aí, que eu sei que é o que mais agrada aqui. É assim, memória afetiva, né? Quem comia pão francês, então vamos ter a experiência, né? De comer pão francês. Eu não vou medir tanto a água, porque cada um pão, eu quero que vocês prestem atenção, cada um pão, cada farinha vai pegar, e se você substituir a farinha, vai pegar outra quantidade de água. Então, se você substituir aí a proteína por outra proteína, como farinha de grão de bico, farinha de ervilha, de ervilha. Essa é com farinha de ervilha, essa proteína. Pronto, já tá no ponto a nossa massa, olha. Senão não dá para enrolar para um pãozinho francês.
Olha que linda. A cor maravilhosa, né? Tem de tudo um cadinho. Agora é o momento de colocar o óleo. E aí, só mexer bem. Eu acho que a minha massa ainda tá um pouquinho mole. Depois do azeite. Mas, just in case, eu vou colocar uma colher de farinha do mix, só para poder garantir ficar na textura perfeita. Ó, vou colocar uma colher. Essa ali é uma medida de uma colher de sopa. Se você tá fazendo um pão, achou que ficou? Gente, vocês estão usando um mix feito em casa, então não tenha medo de fazer para poder ficar na textura certa. Ó. Perfeito, ponto. Esse é o ponto quando você vai modelar um pão. Tá vendo que a massa, ela faz essa aberturinha aqui? Ó, demora para cair. E ela dá esse, como se desse uma rasgadinha. Pronto. Agora vamos alisar a nossa massinha aqui. E deixa ela descansar, né? Aí, gente, aquele esqueminha da mão. Molhou a mão, fundou a massa para ficar retinha, assim você vai saber o tanto que cresceu. Aí você pega uma canetinha ou coloca um espaladrapo, qualquer coisa aí para marcar, para você ver o tanto que ele cresceu. Aí plástico filme, coloca a hora que começou e aí você marca aqui onde que tá, para poder ver o quanto ele cresceu. Vamos deixar crescer aí. Como a quantidade de fermento que a gente tem aqui é pouca, ela vai crescer, ele vai crescer tranquilamente, lentamente. Quando ele chegar no ponto, eu vou mostrar para vocês qual é o ponto de fermentação. Eu fiz o que eu fiz no final de semana, ficou uma massa simplesmente maravilhosa. Mas como estava quente, ela fermentou, ela subiu, depois ela começa a descer. O momento é quando pegar ela no momento de pico, quando ainda tiver com pico lá, mas não estraga o pão, não. O pão ficou maravilhoso. Fiz uns francesinhos assim, lindíssimo. Agora vamos deixar crescer até ele triplicar. Gente, olha a fermentação do nosso pão. Olha, cheio de bolinhas aqui em cima. Ele fermentou por 6 horas. Poderia fermentar mais? Poderia. Olha essa fermentação. Olha que coisa linda. Olha esse barulho que faz, gente. Coisa maravilhosa. Agora vamos tirar essa fermentação todinha para a gente poder modelar nossos pãezinhos. E deixar ele crescer um cadinho mais, para depois levar para assar. Então, enquanto eu modelo, eu não vou ligar o forno. Eu vou ligar o forno depois que eu terminar de modelar eles, que é para dar tempo o forno chegar na temperatura ideal, enquanto eles crescem novamente. Bom, agora eu já dei uma untada na minha forma. Se você não tiver a forma de fazer pão francês, você pode estar fazendo ele estilo baguete, colocar numa forma, num tabuleiro, só que tem que colocar um pertinho do outro para poder não ter espaço, senão ele cresce, mas ele cresce meio pro lado, ele fica meio achatadinho. O que eu fiz esse final de semana, eu fiz numa forma
de... Eu fiz numa forma, num tabuleiro, e eu fiz redondinho e fiz um corte tipo francês. E ele acabou ficando meio... Ele ficou achatadinho, mas tava delicioso. Eu acho que é importante é o sabor. Minha massa ainda tá um pouquinho mole. Mas como tem a farinha aqui que a gente vai... Bom, vou tentar pesar eles o tamanho do pão que eu quero. E aí, colocar a farinha aqui para poder não grudar. Olha, grudou. O ideal é untar isso aqui, porque quando a gente unta, ele não gruda. Aí, tá vendo? Aí, galera, tudo divididinho aqui. Vou começar a colocar farinha em cima deles, que é para poder a gente conseguir modelar, porque a massa é bem pegajosa, porque o pão sem glúten, para fazer um pãozinho francês, você precisa de uma massa que não seja muito dura, porque se for muito dura igual o pão normal, você não consegue ter um pãozinho com um miolozinho gostoso, não, fica seco. E aí, olha, com a própria espátula, você pode pegar e já modelar seu pão, ou então você pega assim na mão, olha, e modela sem medo, dá uma batidinha na ponta, porque a massa é mole, conforme você vai, aí você vai fazendo assim, olha, empurrando, dá uma batidinha aqui para poder não... E aí, deixa seu pãozinho modelado, e aí com a ajuda da espátulazinha, você coloca ele na cavidadezinha aqui da forma. Sem medo de ser feliz. Tem outra maneira também de você enrolar ele. Toda enfarinhadinha assim, não tem perigo de grudar na mão. E aí a gente só puxa para baixo para poder ele esticar essa massa aqui de cima, igual a gente faz ele redondo. Você faz o mesmo processo. A mão começou a grudar, passa na farinha. Colocou aqui, qualquer coisinha você usa a própria espátulazinha para poder arrumar ele na cavidadezinha aqui. E aí, galera, vou enrolar esse último aqui diferente, para vocês verem que dá também para enrolar diferente. Você só vai colocar a farinha, aí você levantou a pontinha aqui, ó, você vai só girando ele, dando sempre uma voltadinha assim, olha, que é para ele... Às vezes precisa da ajuda da espátula, principalmente quando é uma massa um pouquinho mais mole. Mas tem um outro pãozinho que é feito com bastante amido de milho, que tá aqui no canal, que é um outro pãozinho francês maravilhoso. Vou deixar o link dele aqui para vocês verem. Maravilhoso aquele pão. Só que ele leva pissilho. Mas para quem tá começando a fazer pão aí e quer aprender a fazer um pãozinho francês igual de padaria, esse aqui é um pãozinho simples, francesinho simples, baratinho. É aquela coisa, usou a mão, detalhezinho para... Nossos pãezinhos estão prontos.
Aí você usa a própria espátula para poder, ou uma colher de inox, que também dá no mesmo. E agora eu vou jogar uma farinhazinha por cima deles. É para poder ficar aquele pãozinho bem bonitinho, sabe? Depois de assado. E vamos deixar crescer mais uns 30 minutinhos. Vou cobrir com pano aqui. E voltamos. E já vou ligar meu forno agora para poder começar a aquecer. 200 graus. Gente, olha o tamanho que tá. Olha que lindos. Olha que lindo esses pãozão. E aí vamos fazer o corte. Molhou a faquinha. Faz o corte assim. Tá nem dando pra fazer o corte. Ele já tá se abrindo sozinho. Aí você começa lá na lateralzinha. Olha, você faz o corte assim. Meio. A massa está extremamente mole, mas super fermentada, lindíssima. Pãozinho francês ele assa rapidinho, gente. No máximo 25, 30 minutos extrapolando. Vamos levar para assar e voltamos. Galera, olha aqui, menininhos, assadinho. Olha o barulhinho de assado. Bate fofo. Nem precisa de termômetro isso aqui. Olha a fofura disso, gente. Olha a fofura. Vou colocar aqui na gradinha. Vamos resfriá-los. E já volto para mostrar para vocês o resultado. E aí, galera, voltando para mostrar para vocês o resultado disso daqui. Olha que pão lindo, cheio de buraquinho, gente. A maior felicidade de quem faz pão é isso aqui, gente. Pão assim, com essa fermentação maravilhosa. Vou provar aqui um cadinho. Acabei de jantar, mas vou provar porque eu quero que vocês saibam do resultado disso daqui, com aquele requeijãozinho que eu ensinei aí no último vídeo. Que delícia! Olha com esse requeijoquinha, meu Deus, que coisa maravilhosa! Uma massa, gente, olha, olha que coisa maravilhosa. Muito, muito, muito maravilhoso. Vamos aqui pro final. Ele fermentou por 6 horas. Ele assou em 24 minutos. A segunda fermentação eu deixei só 30 minutos, porque ele cresceu muito. Tava ficando muito grande. Olha a altura dele. Então, gente, qualquer dúvida me perguntem. Mas o pão é isso. Muito fácil de fazer. Substituições, façam. Se você não tiver esse blender que eu tenho de proteína, você pode usar a proteína que você tiver, 30% da quantidade de farinha, que foi o que eu usei nesse daqui. Ou então 30 gramas de farinha de grão de bico, que vai ficar maravilhoso. Outra coisa, farinha de grão de bico, você pode fazer até com aquele que compra na latinha. Essa minha última, como eu comprei o grão de bico enlatado para poder fazer a aquafaba do sorvete, eu não gosto de comer porque tem conservante. Então eu assei ele na airfry, deixei ficar bem torradinho, sem queimar. Ficar torradinho na cor moreninha. Porque se você queima também, você não vai ter qualidade na sua farinha. E aí bati na maquininha aí de moer café e fiz a minha farinha. Ou então você compra, se você não tem problema de intolerância, você pode comprar a granel. No caso de quem é intolerante, não pode comprar granel porque tem contaminação. Então,
É fácil de fazer, gente. Tem vídeo aqui que eu ensinei a fazer todos os tipos de farinha. Todas as farinhas, de tudo dá para fazer. Então, faça a sua própria farinha. Se vocês quiserem, eu preparo um blender de proteína nos próximos vídeos aí, vou providenciar tudo. E faço um blender para vocês verem como é que faz. Então, quem ainda tem medo de fazer pão, gente, não tenha, perca o medo. Outro dia eu chamei a atenção da Selma, que tá lá no meu grupo, porque o pão dela ficou assim, meio craqueladinho. Eu achei que faltava hidratação, mas vocês viram que esse ficou muito hidratado, que eu cheguei até pensar que ele não fosse ficar tão bom. E ele ficou simplesmente maravilhoso, muito fofinho. Porque a massa do pão sem glúten, gente, não pode ser uma massa dura, igual o pão que tem glúten, porque senão ele fica um pãozinho cassete, aí você não consegue, ó. Se você colocar ele na airfry no dia seguinte borrifar a água, você tem uma casquinha crocante, tá? Mas necessariamente ele não é um pão francês crocante igual o trigo. Então, fica as dicas aí para vocês. Gratidão por quem ficou até o final. Não deixe de curtir se ainda não curtiu, isso ajuda muito o meu canal. Então, vamos para a próxima semana, próximo vídeo. Até mais!